Então, bem-vindos a um novo episódio do Terapia Talks, da Terapia ao Quadrado. Hoje convidei aqui o nosso Dr. Rafael, que é o único psicólogo homem que temos nas nossas clínicas, tanto de Lisboa como aqui de Torres Novas, e desafiei-o aqui a falar um bocadinho sobre como é que é ser um homem numa profissão, numa área de mulheres. Então, Rafael, gostava primeiro de saber um bocadinho como é que vieste para a área da psicologia. Olá, todos aí em casa. O meu percurso de área da psicologia começou um bocadinho pela televisão, Ok. com a questão de que na altura se via-se muitas séries do CSI, de investigação de crimes, então comecei a me interessar um pouco pela área do comportamento humano, pesquisar algumas questões associadas a estas áreas. Então surgiu uma psicologia e achei um campo interessante e uma ciência interessante e acabei por optar por seguir este caminho. Então, ou seja, o que te interessou inicialmente foi mais aqui a psicologia forense, não é? Aquela parte de, se calhar, mentes criminosas, diria eu. Exatamente, foi um bocadinho por aí. No início comecei mais a procurar a parte da psicologia forense, mas depois percebi que existiam outras áreas dentro da psicologia e acabei por optar por não especificar tanto na forense, mas mais abrangente. Ok, sim. Muitos de nós acho que vamos sempre com uma área preferida, mas depois percebemos que temos que começar pelo geral, não é? Exatamente. E depois aos poucos vamos percebendo o que é que realmente gostamos e nos faz sentido. Sim, sim. Ok, pronto. Então, psicologia surgiu aqui mais um interesse ligado mais à área forense. Entretanto, fizeste o percurso normal, fizeste o tronco geral, não é? Sim, de psicologia. E depois, como é que foi a escolha da especialidade? Sim, a escolha da especialidade eu acho que foi fácil. Foi fácil, porque na minha perspectiva, na altura, e também pelo ensino que tive na universidade, estudei na Universidade de Évora, via muito a psicologia clínica como a parte da patologia. Focavam-se muito na patologia e eu não via a psicologia só nessa perspectiva, de tentarmos ver a patologia e não ver a pessoa no seu todo. Então acabei por optar pela área da educação. Então não foi uma escolha tão difícil assim como seria de esperar, digamos. Ok. Ou seja, na altura em que tiveste que fazer a escolha, sentiste que escolher clínica era escolher trabalhar com perturbações mentais e doenças mentais e não tanto focar na parte da prevenção ou trabalhar aqui outras áreas? Sim. Era um bocadinho por aí. Sempre, lá está, não queria tanto ver a pessoa tendo por uma questão de saúde mental, não é? Mas ver a pessoa no seu todo, nos seus contextos, terem em consideração a pessoa no seu todo, lá está. Então acabei por optar pela área da educação também, nesse caso disso. Ok. Sim, senhora. Então, e sendo tu homem, não é? Provavelmente durante a tua formação deves ter percebido que estavas em minoria. É verdade. Acho que é fácil de perceber, não é? Sim. E como é que foi como é que foi estar sempre mais entre mulheres? Como é que foi a aprendizagem e o crescimento enquanto psicólogo? É assim, desde que entrei no secundário, fui dos poucos homens sempre. No secundário éramos cerca de 3, quando passei para a universidade, em uma turma de 60, éramos cerca de, se calhar, de 10, 11, não chegámos a 15, já não me lembro o número concreto, mas éramos poucos também. E quando entrei no mundo do trabalho, também sempre fomos poucos. Fui sempre quase o único homem nas equipas que fui passando. Assim, eu acho que trabalhar com mulheres, rodeado de mulheres, digamos assim, não é difícil, está, porque acho que acabamos por ter outra perspectiva das coisas, não é? Porque também trabalhar só com homens ou só com mulheres acaba por condicionar em parte, exatamente. Então dá aqui para ter outra perspectiva das situações, e lá está, como sempre também estive habituado a lidar com mulheres, desde o secundário, como já disse,
acabou por ser fácil quando chegar ao mundo do trabalho e dar só com a mulher. Já é natural para ti. Exatamente, é uma coisa que nunca tive qualquer constrangimento e para mim é natural, pronto, não faz qualquer diferença. Ou seja, tu não corroboras aquele preconceito de que às vezes é difícil trabalhar com mulheres no sentido de, sei lá, serem mais picuinhas, mais complicadas, assim, um bocadinho também competitivas entre elas. Não sentiste muito isso? Não. Pelos locais que já passei a nível de trabalho, nunca senti isso. Ok. Aliás, senti também, como acho que deve ser em qualquer local de trabalho, a entreajuda, o espírito de equipa mesmo, o que acabou sempre por facilitar em todos os momentos. Portanto, acho que o facto, essa ideia que existe de trabalhar só com mulheres poderá ser uma grande confusão, para mim acho que isso não se aplica, pelo menos nas realidades que eu tenho passado. Não é? Ok. Mas já sentiste alguma falta, assim, do input mais masculino? A nível profissional? Não, acho que não, porque lá está, a nível profissional, depois acabamos por, a maior parte das nossas conversas acaba por ser por questões profissionais, não é? Logo por aí partilhamos todos mais ou menos, pronto, cada um uma forma diferente, mas de forma geral acabamos por partilhar mais ou menos as mesmas ideias, as mesmas formas de pensar, formas diferentes, mas pronto, de qualquer forma acaba por não necessitar desse input mais masculino. Acho que nunca senti essa necessidade. Ou seja, sentes que na psicologia, independentemente de sermos homens ou mulheres, acabamos por conseguir ter um mindset relativamente semelhante e não sentes que existe assim uma diferença grande na forma de intervir, por exemplo, de uma mulher e de um homem? Na minha perspectiva, não. O que pode acontecer é, em alguns casos, especificamente, ser mais benéfico para a pessoa, e até há pessoas que esperem especificamente se quer um homem, se quer uma mulher, mas em certos casos poderá ser mais benéfico para a intervenção, ser um homem a intervir, ou ser uma mulher. Pegando a questão, por exemplo, de algumas situações dos adolescentes, poderá ser mais fácil, se for uma rapariga, ser uma psicóloga a chegar até essa adolescente, ou se for um rapaz, ser um homem. Mas lá está, depende muito dos casos. Há casos em que especificamente nos pedem isso, não é? E há casos em que não faz a diferença. Portanto, acho que aqui a questão do género acaba por não, na minha opinião, não ser totalmente decisiva para a intervenção. O que poderá ser mais decisivo, certamente, é o próprio técnico em si. Ok. E alguma vez sentiste nos acompanhamentos que foste fazendo haver aquele preconceito relacionado com o facto dos homens serem menos sensíveis, serem menos emocionais, terem menos capacidade aqui de acolher a emoção dos outros e por aí fora? Não, por acaso não. Nunca senti. Também nunca trabalhei muito com homens, mas o que vou partilhando fora com outros homens que também estão na área da psicologia, não sinto essa questão, até porque também para chegarmos até à psicologia e sermos efetivamente psicólogos e exercer, temos de ter alguma sensibilidade, não é? Para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, porque se não a tivermos, vai ser mais difícil, aliás, conseguimos estabelecer esta relação terapêutica que tão importante é para o nosso trabalho no dia a dia. Mas isso não é ensinado na faculdade? É verdade, isso não é ensinado na faculdade e em lado nenhum isso é ensinado. Sabemos da importância que a relação terapêutica tem, mas o estabelecer depois a relação vai muito de cada pessoa e da sensibilidade e da forma que a pessoa depois tem de interagir e de estar no momento com cada criança, com cada adolescente, ou até mesmo com os adultos. Vai muito depois pela questão da prática e da pessoa também o saber estar e saber o respeitar o outro, saber respeitar os momentos do silêncio, quando a pessoa precisa mais de um colo, digamos assim, há que saber respeitar, mas isso, na minha opinião, há que também fazer parte da personalidade da pessoa, né? Ser mais sensível, mas depois também, se a pessoa já tiver a priori essa personalidade, mais facilmente poderá colocar em prática no dia a dia, na sua prática profissional. Sim, era um bocadinho isso que eu estava a pensar, que acho, para ser psicóloga, há aqui uma série de soft skills que têm a ver também com a nossa forma de estar na vida e com a forma, um bocadinho com a nossa personalidade, como estavas a dizer,
que faz a diferença, não é? A questão é que normalmente estas soft skills que são necessárias para a nossa profissão são vistas como estando muito mais presentes nas mulheres do que nos homens. Sim, se formos ver, se formos pensar no que é o conhecimento geral ou o pensamento mais da sociedade, digamos assim, acaba por ser essa perspectiva. O homem é sempre mais duro, né? Tem que ser mais forte, e a mulher mais sensível. Mas eu acho que depois, na prática em si, sobretudo se falarmos nas áreas de saúde, áreas que implicam o autocuidado, isso tudo depois implica também nós conseguirmos ter outra perspectiva, ter essa sensibilidade ao outro, ter essa empatia, que é bastante necessária na nossa área, o que vai acabar por facilitar o nosso trabalho. Ok, ou seja, independentemente da forma como se calhar nós estamos na nossa vida ou somos na nossa vida, esta capacidade de nos pormos no lugar do outro, de empatizarmos, faz com que tudo flua de alguma maneira. Sim. E bastante. O facto de conseguirmos calçar os sapatos do outro, não é? Acaba por facilitar bastante, sobretudo quando falamos de uma área como é a psicologia, não é? O facto de temos que muitas vezes lidar com ouvir o problema das pessoas, tentarmos colocar no lugar da pessoa, tentar ajudá-la, não é? Ajudá-la a pensar e a refletir. Necessitamos mesmo dessa característica de ser empáticos, porque senão mais dificilmente conseguiremos estabelecer uma relação com essa pessoa, mais dificilmente vamos conseguir ajudá-la no que ela chegar necessita. até ela. Sim. Ok. Então, achas que em algum momento o facto de tu seres homem te prejudicou, por exemplo, na busca de trabalho na área? Alguma vez sentiste algum tipo de preconceito no sentido de é psicólogo, mas é homem, se calhar não será tão competente? Sim. Sim, agora pensando nas procuras de trabalho que fiz, eu acho que nunca senti essa dificuldade. Até porque, lá está, nos locais a que me candidatei sempre não era especificamente homem ou mulher que pediam. Estavam por pedir psicólogo, psicóloga, mas não era um requisito obrigatório. Ou seja, nunca senti esse preconceito, digamos, para com o género. Isso nunca senti. Lá está, eu acho que o que acaba por, na nossa profissão, o que acaba por ser mais importante é perceber o caso que temos à nossa frente e perceber, ok, será mais benéfico ser um homem ou uma mulher? Tendo em conta a situação. Exatamente. Ou especificamente se a própria pessoa solicitar um psicólogo ou uma psicóloga, exatamente. Porque se sentir mais à vontade, não é? Se for um homem, pedir um homem, ou se for uma mulher, solicitar uma psicóloga. Porque existe naturalmente aquela coisa da identificação, exatamente, não é? Exatamente. Também pode existir o contrário, né? Ser um homem, o facto de estar a contar as fragilidades de outro homem, não se sentir confortável com isso e vice-versa, não é? Sim. Portanto, lá está, eu acho que depende muito da particularidade de cada um. Depende muito de cada caso. Agora, de forma geral, nunca senti esse preconceito, ou seja, por causa de ser homem, não é isso. Ou seja, mesmo não só em termos de procura de trabalho e de identidade empregadora, mas também em termos de potenciais pacientes, nunca sentiste, ok, não quero porque é um homem e porque por isso não vai ser tão competente. Sim. Não, foi sempre por outras questões, eventualmente daquelas que estavas a falar agora, de serem casos que se calhar a pessoa se sente mais à vontade com uma mulher do que com um homem e não propriamente de pôr em causa a tua competência. Sim, mas por aí, sim. Ok, certo. E então agora pensando nestes anos que foste trabalhando sempre em ambientes mais povoados de mulheres, não é? Quais é que tu achas que são os maiores desafios e as maiores vantagens? Maiores desafios? Ok, boa pergunta. Assim, eu acho que maiores desafios não consigo assim identificar um que sobressaia, que seja diferente de qualquer contexto de trabalho. Ok. Porque há desafios sempre que estão associados a qualquer trabalho, não é? E acho que os desafios que nós temos aqui na nossa clínica
estão nesta, como estão noutra clínica, como estão noutro contexto qualquer de trabalho. E a nível de vantagens, eu acho que lá está. Muitas vezes, eu pelo menos nunca senti isso, acho que não existe competitividade. Não existe, no momento de sentir que existe essa competição, acho que também, muito também devido, lá está, pelo menos falando no nosso caso específico, pelo bom espírito de equipa que temos, a entreajuda que existe, não existir esta competição, não sinto isso aqui no nosso trabalho, e acho que acaba por ser uma vantagem, que é, se existir uma boa coesão entre todos os técnicos, sejam eles homens ou mulheres, acho que acaba por tudo fluir mais facilmente, não é? Logo, eu acho que a vantagem aqui neste caso é o nosso espírito de equipa que temos no nosso contexto de trabalho, esta questão da entreajuda. Acho que acaba por ser a maior vantagem, acho que acaba mesmo por ser essa. Ok, ou seja, não tanto relacionado com trabalhar só com mulheres, mas se calhar mais com teres tido sorte até hoje nas equipas em que calhaste. Sim, exatamente. Tanto por todas as que passei, incluindo esta, onde estou agora já há algum tempo, acho que temos vindo a criar um ótimo ambiente de trabalho, um espírito excelente entre todos nós. Eu acho que isso é o mais importante em qualquer contexto de trabalho, que é as pessoas em si tentarem ao máximo, lá está, ajudarem-se, terem a empatia necessária, não é? De perceber também o ponto de vista do outro, esta partilha de ideias, para depois conseguirmos remar todos no mesmo sentido e as coisas correrem da melhor forma. O facto de ser homem ou ser mulher, eu acho que acaba por não, na minha opinião, acaba por não ter tanta importância como poderia ser esperado. Sim. E acho que é um bom sinal, não é? Pelo menos diria que isso pode mostrar que são psicólogos que são bem formados e que, acima de tudo, também investem em si próprios, no seu autoconhecimento, não é? Daí poder serem pessoas que depois conseguem criar equipas boas de entreajuda, de pessoas que gostam de estar umas com as outras e trabalhar umas com as outras e veem nisso uma mais-valia em vez de competitividades e esse tipo de coisas. Sim, concordo plenamente. Ok. Então, aqui, para terminar, mas agora direcionando um bocadinho mais para aquilo que é a saúde mental e os homens. Ou seja, aqui mais relacionado com aquela ideia de que os homens têm que ser fortes e que têm que superar tudo sozinhos e que não devem de pedir ajuda porque devem de ser capazes. Como é que tu conseguirias sensibilizar aqui os homens no sentido de pedir ajuda, não é? De entenderem que são humanos, tal e qual como as mulheres, não é? E que podem, em certos momentos da vida, precisar aqui de algum apoio para superarem determinadas situações e que isso, na realidade, não é uma fraqueza, mas se calhar um ato de coragem. Sim. Assim, eu acho que, acima de tudo, tentar pôr um bocadinho de parte dessa ideia que já existe há algum tempo, não é? Os homens têm que ser os fortes e as mulheres acabam por ser as mais fracas, podemos falar assim, não é? Eu acho que temos que nos sentir ao máximo bem connosco próprios. Acho que para ter essa coragem também, né, necessitamos de ter relações estáveis, sejam elas amorosas, familiares, não é? Profissionais também, não é? E muitas vezes tentamos reconhecer que efetivamente podemos precisar de ajuda de alguém para resolver algumas questões nossas, mas que isso não significa que é um sinal de fraqueza, mas como tu disseste, coragem, porque o facto de nós reconhecermos que não estamos bem é o primeiro passo e o mais difícil. Exatamente. Lá está, é o mais importante de todos, e eu acho que depois por trás acho que é necessário termos esta base, que é termos pessoas próximas a nós, a nossa rede de suporte social, que nos ajude, no momento em que procuramos essa ajuda, a reconhecer que precisamos e que não vamos estar sós. Não é? Portanto, eu acho que pedir ajuda é efetivamente um passo extremamente importante, ou reconhecermos que precisamos de ajuda, que procurar ajuda com um profissional, ou se não quisermos procurar diretamente com um profissional, pedir ajuda à nossa família,
aos nossos amigos. Eu acho que isso poderá facilitar bastante e levar a que o primeiro passo seja reconhecermos e levar à prevenção de, digamos assim, de males maiores. Sim, de situações mais graves, ou seja, se calhar acontece possivelmente, não é, mais a homens que ainda tenham um bocadinho aquele mindset mais antiquado, digamos assim, Sim, sim. Ou que se calhar acabaram por crescer em famílias mais conservadoras ou algo desse género, e também um bocadinho menos apoiados do que seria desejável, não é? Ou seja, acho que quando pedimos ajuda, não é? Acho que não é fácil para ninguém, mas é essencial para depois podermos exatamente dar os passos necessários para nos sentirmos bem e para a coisa não descambar mais, digamos assim, não é? E acho que tens toda a razão naquilo que estavas a dizer, concordo plenamente, que é quanto mais sólida for a nossa rede, não é? Quanto mais nos sentimos apoiados e compreendidos e validados pela nossa família, acho que menos receio teremos para dar esse passo de pedir ajuda, não é? E, de acima de tudo, eu acho que o passo de pedir ajuda é o vulnerabilizar-nos, não é? De pôr-nos num local mais vulnerável de que não estamos bem e que precisamos que alguém nos ajude porque não estamos a conseguir sozinhos. Isso é obviamente o ponto inicial, mas acho que faz todo o sentido o que tu disseste, no sentido, faço apoio-me, de que quando nos fomos sentindo apoiados, não é, ao longo do nosso crescimento e da nossa vida, e fomos sentindo compreendidos pelas pessoas que nos rodeiam, acabamos por ter mais facilidade em nos colocarmos nesse lugar vulnerável. Sim, a reconhecer as nossas fragilidades, a reconhecer também os nossos pontos fortes, não é? E mais facilmente também tendo essa autoconsciência, esse autoconhecimento de nós próprios, mais facilmente acho que conseguimos perceber o que é que se poderá estar a passar dentro de nós, o que é que eu poderei precisar de ajuda, o que é que não preciso, e mais facilmente tendo essa rede de suporte, eu preciso de ajuda, vou ter com um profissional, seja na área da psicologia, na área da terapia da fala, seja em que área que estejamos a falar, isso acaba por ser bastante importante, porque lá está, damos um primeiro passo para promover o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar a nível da saúde mental, o nosso bem-estar a nível da saúde psicológica, isso acaba por ser tudo bastante importante e muitas vezes acabamos por descurar esse primeiro passo, não é? Esse reconhecer, não é? Vamos pondo debaixo do tapete, e depois quando chega à altura o tapete já não dá para passarmos lá por cima, já está super cheio e acaba por ser mais difícil chegarmos ao momento de reconhecer as nossas fragilidades. Ser mais doloroso. Sim. Ok, Rafael. Olha, gostei de falar contigo. Fico contente que não tenhas sentido nenhum tipo de preconceito, digamos assim, ao longo do teu percurso. Fico também contente de veres como uma coisa positiva, mas também natural o facto de trabalhar só com mulheres. Portanto, acho que é bom. E pronto, portanto, demos aqui a conhecer um bocadinho o psicólogo Rafael, que trabalha aqui na Clínica da Terapia ao Quadrado de Torres Novas. Espero conseguir trazer-vos aqui mais colegas para falarem um pouco deles e de algum tema que possamos explorar. Se vocês tiverem ideias ou temas que gostassem que nós falássemos aqui no Terapia Talks, deixem nos comentários. Espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio. Obrigada, Rafael. Obrigado. Está feito. Está bom? É, está.